saúdo com a paz do Senhor, amém? Amém. Com muita alegria está trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Com certeza Deus tem uma porção dobrada para o nosso coração. Desde já, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 19. Deus tem confirmado essa mensagem através desse culto de hoje. Que coisa gloriosa. Vamos ler a partir do versículo de número 1, Êxodo 19, versículo de número 1, vamos ler até o versículo de número 6, aleluia. Depois vamos entender o propósito de Deus nessa noite para com as nossas vidas. Tem irmão procurando? Aleluia. Êxodo. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de frente do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6 é onde eu vou ministrar. E vós me sereis reino e sacerdote e povo santo. Só a partir aqui, a igreja pode tomar os vossos assentos. Aleluia. Se os irmãos entenderam, no decorrer do culto, o que Deus tem feito em nosso meio, aleluia, se manifestar de uma forma grandiosa, essa mensagem vai nos levar a nosso encontro, confirmando todo esse movimento hoje aqui, porque o propósito de Deus para conosco, vai muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, aleluia. O propósito de Deus para com as nossas vidas vai muito além. A mesma coisa, o propósito de Deus para a nação de Israel foi muito além daquilo que eles imaginavam ou pensavam, aleluia. Porque o propósito de Deus era ter um povo seu, propriedade sua. Para quê? Para que Deus os relacionasse diretamente com o seu povo. Moisés foi um homem escolhido por Deus para guiar o povo de Israel saindo do Egito, aleluia, até a terra prometida. Mas nós vemos no decorrer dessa história ou dessa trajetória, o trabalhar de Deus para com o seu povo foi muito grande. E Moisés agora sobe ao monte para falar com Deus, aleluia, porque Deus tinha uma particularidade muito grande, um relacionamento muito íntimo com Moisés. Mas chegou um certo momento que o povo, nem tudo que Moisés falava, o povo acreditava. Você acredita nisso? Nem tudo que Moisés falava, aleluia, o povo acreditava, porque havia muitas dúvidas no seu coração. Eles pensavam, porque tinha o desejo ainda da sua terra, da sua pátria, muitos que vieram com eles, aleluia. E chegou um certo momento que Deus queria mostrar quem era Deus para o seu povo, mostrar para eles quem era o Deus que Moisés se relacionava, Moisés conversava. E quando nós chegamos aqui no versículo de número 5, a partir do versículo 6 adiante, nós vamos entender o propósito de Deus para com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora Deus vai tratar de uma forma direta e objetiva, louvado seja o nome do Senhor, no versículo de número 5, que ele vai dizer: olha, Moisés, fala para o meu povo, aleluia, que se diligentemente, aleluia, eles ouvirem a minha voz. Por que não ouvia a voz do Senhor que Moisés passava? Porque o seu coração estava endurecido por alguma circunstância da vida, aleluia, a sua fé oscilava,
Uma hora acreditavam, outra hora desacreditavam. É tal que quando nós chegamos aqui no versículo de número 4, voltando atrás, Deus vai falar: fala para eles lembrar, aleluia, o que foi que eu fiz com os egípcios, ali quando vocês saíram do Egito, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus queria se manifestar para eles, mostrar quem era o Deus que falavam com Moisés, louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo Deus que tem falado conosco aqui, está falando nessa noite, através da sua palavra. É um Deus que tem um zelo muito grande para com o seu povo, e tem um zelo muito grande para com as nossas vidas. Ele vai dizer assim: diligentemente ouvide a minha voz e guardar, aleluia, os meus concertos, os meus estatutos, louvado seja o nome do Senhor. Então sereis a minha propriedade peculiar. Você pertence a Deus, nós pertencemos a Deus e somos propriedade do Senhor. É por isso que você é muito importante neste lugar. É por isso que nós somos muito importantes neste lugar para Deus. Aleluia, você não é uma obra do acaso, e não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui porque você pertence a Deus. Só precisamos ter relacionamento com Ele e guardarmos a sua palavra. É só isso que Deus quer de nós, que nós andamos nos seus caminhos, louvado seja o nome do Senhor, e guardamos a sua palavra. E quando nós chegamos no versículo de número 6, ele vai acrescentar mas dádiva ainda ao seu povo, nomeando eles mais ainda, dizendo: olha, vós me serei reis, aleluia, reinos e sacerdote e povo santo, porque a marca distintiva do povo de Deus é o que? É a santidade. A marca real do crente, do povo de Deus, é a santidade. Deus se relaciona com aqueles que é santo, louvado seja, com aqueles que tem que se separar para servir ao Senhor de todo o seu coração. Eu vou fazer um paralelo dessa mensagem com o 1 Pedro capítulo número 2, o versículo de número 9, o que Deus atribui nos dias de hoje para com a sua igreja e para com o seu povo, mostrando para nós quem somos, aleluia, para Deus, e o que é que Deus quer de nós. Aleluia. Então Pedro vai mencionar para a igreja estava passando por algumas dificuldades, havia uma perseguição, Nero estava perseguindo a igreja, mas Deus sempre tem uma resposta de fé para com o seu povo, e Pedro vai relatar para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, no versículo de número 9 do capítulo número 2, assim: olha, mas vós sois, aleluia, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e povo adquirido, para que anuncieis, aleluia, a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é você? Uma geração eleita. Quem te elegeu? Foi Deus. Ele elegeu você como um povo escolhido seu, para ser o quê? Para ser um sacerdócio real, aleluia, para ser um sacerdócio real nos dias atuais. E o que é que o sacerdote faz? O sacerdote se relaciona diretamente com Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha por obrigação de levar, aleluia, o povo a Deus, ou seja, apresentar o pecado do povo a Deus. E na graça, nós temos por obrigação de carregar essas mesmas divindades, aleluia, de levar, de se relacionar com Deus, de apresentar o nosso sacrifício a Deus. É por isso que Pedro vai falar: olha, não se preocupe, porque vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real e uma nação santa, louvado seja o nome do Senhor, vocês pertencem a Deus. É por isso que há uma fúria muito grande do nosso inimigo. O nosso adversário, a nossa alma, ele tem uma fúria muito grande, porque ele sabe de quem você pertence, a quem você pertence e quem você é. Louvado seja Deus. Você é o sacerdote de Deus. Aleluia. E quais são as características do sacerdote? Primeiro, tinha relacionamento direto com Deus.
Aleluia. Tinha e tem relacionamento direto com Deus. Hoje nós temos um grande sumo sacerdote. Não precisamos mais de um humano para ser nosso mediador, porque nós temos Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. E nós, como sacerdote, a geração eleita, levamos as nossas petições diretamente a Ele. Hoje nós temos a liberdade de entrar no santuário para oferecermos, aleluia, a nossa adoração ao nosso Deus. Não precisamos do, aleluia, do sacerdote da linhagem arônica, porque hoje nós temos, aleluia, a direção, o acesso direto ao lugar santo. Isso não é para qualquer um, é só para aqueles que querem se servir a Deus, porque você tem a liberdade de entrar no santuário. Você tem a liberdade, nós temos a liberdade de falar diretamente com Deus. Não precisamos de um sacrifício humano para chegar até lá, porque hoje nós temos acesso direto ao Pai. É isso que Deus quer de nós, essa intimidade, essa particularidade. Nós chegamos a Deus: Senhor, hoje eu quero apresentar a Ti o meu culto. Aleluia. Porque às vezes nós dizemos: vou lá assistir o culto. Não, porque o verdadeiro sacerdote, ele não vem assistir o culto, ele vem fazer o culto. Que ainda nós, cheios de pecado e de falhas, temos condições como sacerdócio de chegar até ali e oferecer a Deus com o coração contrito e quebrantado, dizer: Deus, me perdoa porque eu errei essa semana, me perdoa porque eu pequei essa semana, me perdoa porque eu não tenho condições, mas que a tua misericórdia me sustente debaixo da tua mão, para eu levantar um altar ao Senhor e ver a sua glória descer e o altar ser consumido. Isso é humildade, reconhecimento de quem somos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não adianta nós achar que tudo está bonzinho, que não está não. Nós temos as nossas condições fracas, aleluia, que todos os dias nos persegue e bate na nossa porta. É um pecado. O pecado todo dia está batendo na porta, dizendo que deixa eu chegar aí, aleluia. Mas tem o Espírito Santo dizendo assim para você: não ceda, porque amanhã você é meu sacerdócio, e amanhã você vai levantar um altar, então não ceda. Então, para isso acontecer, a nossa vida tem que estar em condições com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele levantava o altar tinha que ter fogo, porque sem fogo, aleluia, não tem como Deus agir no altar e consumir o sacrifício. Aleluia. A mesma coisa nós podemos transferir para o dia de hoje. Sem o fogo da presença do Espírito Santo, nada acontece. É só barulho, nada acontece. Mas quando o fogo do Espírito Santo desce na casa, aleluia, o pecador se arrepende, a alma se converte, o coração, aleluia, amargurado se alegra na presença do Senhor. Por quê? Porque há fogo no altar. Aleluia. E o fogo de Deus, ela queima o pecado, ela nos traz para perto dele. O fogo do Espírito Santo nos traz para perto. Aleluia. Preparava o altar, aleluia, acendia o fogo do altar para que o holocausto, aleluia, fosse consumido. Era a obrigação do sacerdote. O sacerdote tinha que olhar para si todos os dias, olhar para ele e ver como que ele estava, porque não poderia entrar, aleluia, no lugar santo de qualquer forma. Tinha que ter intimidade com Deus. E é isso que Deus quer de nós a cada dia, irmãos. Essa intimidade com Ele, para nós entrarmos no santuário. Porque é bom entrar no santuário do Senhor. Como é bom sentir a presença de Deus. Fala isso, não é, irmão? Como é bom nós vir no culto e ter a alegria do Espírito Santo, saltar na sua presença, aleluia, ver o nosso coração, coração se alegrar no Senhor. O fogo desce sobre a nossa vida, nós não conseguimos nos controlar, porque a presença do Senhor no altar é muito grande. Aleluia. Mas eu quero te falar nessa noite, se você ainda não percebeu esta presença gloriosa nesse altar aí, precisa você reparar esse altar, precisa você acender ele, porque alguma coisa está errada. Oh, aleluia.
Outra obrigação do sacerdote, aleluia, era reparar, aleluia, as lamparinas que estavam na tenda, aleluia, aonde Deus se manifestava. E outra coisa, ele tinha que ir lá, reparar todo dia, porque, aleluia, as lamparinas não podiam se apagar. E era ele que colocava o azeite para continuar acesa, porque o azeite na lamparina não poderia acabar. Aleluia. O que eu quero dizer nessa noite, você como sacerdote, como uma geração eleita e sacerdócio real, não deixe acabar o azeite que está na sua lâmpada. Por obrigação tinha que se levantar e colocar e reparar. Glória a Deus. Tinha que reparar para que não pudesse apagar. As lâmpadas não poderia apagar. Por isso que a Bíblia fala, não deixa apagar. O pavio que fumega não pode se apagar. Essa chama que está aqui nesse dia de hoje, ela tem que continuar acesa na nossa vida. Essa presença não é momentânea. Essa presença tem que ser hoje, tem que ser amanhã, tem que ser terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo nós voltamos todo mundo aqui de novo, porque no domingo está a maioria, e a chama no altar, aleluia, tem que estar acesa. Lembre-se que você é sacerdócio de Deus, não é só momento não, é permanente. Eu preciso permanecer na presença do Senhor, nós precisamos permanecer na presença do Senhor, como sacerdócio real, em sua presença, louvado seja o nome do Senhor. É condicional, eu tenho que ser, é preciso ser, para que Deus possa fazer, para que Deus possa responder, para que Deus possa agir, depende de nós, como aleluia, como sacerdócio de Deus, para que Deus possa agir na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem que estar presente na necessidade do povo, presente, aleluia, para servir ao povo. Era obrigação do sacerdote servir o povo que chegaria até a eles com necessidade. Eles tinham que pegar o sacrifício e apresentar a Deus. Por isso que Deus nos chamou para uma responsabilidade. Como povo de Deus, nós não entramos aqui só para dizer somos cristãos, não. Deus tem algo maior para com as nossas vidas. Deus te chama hoje, uma geração eleita e um sacerdócio real, que Ele está dizendo, eu quero mais de você, meu sacerdote, eu quero mais de você, eu quero que, aleluia, que o azeite esteja completo, que o altar esteja reparado, e que o sacrifício esteja pronto para me servir, para me apresentar. É dessa forma, não é, aleluia, na forma natural, mas no espiritual nós temos que apresentar a Deus. Não tem como chegarmos ao Senhor com as mãos vazias, algo temos que apresentar ao Senhor, para que Ele se manifeste de uma forma gloriosa. Nós não só entramos para, aleluia, para cultuar. Lembre-se que o sacerdócio não vinha só cultuar, ele vinha fazer um culto a Deus. E quando ele fazia o culto, tinha hino, tinha adoração, tinha resposta de Deus. O fogo descia lá, baixou e desce sobre, aleluia, a sua presença, aleluia. O fogo descia sobre o altar, porque ali tinha corações contritos e quebrantados na sua presença, para servir ao Senhor. É tão sério esse negócio, que Deus prepara tudo certinho, porque quando Deus chama Moisés, fala assim, fala para Arão, louvado seja o nome do Senhor, fala para ele que quando preparar da sua família, da sua descendência, a linhagem sacerdotal, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser sacerdócio perfeito, aleluia, o sacerdote tem que ser perfeito, para servir ao Senhor, para andar na sua presença, aleluia, não poderia ter defeito nenhum, o sacerdote, não poderia ser manco, não poderia, aleluia, ser coxo, ou ter alguma deficiência, não poderia, as suas vestes tinham que ser, aleluia,
limpa a cada momento que entrasse na presença do Senhor, porque com as vestes contaminadas não poderia chegar-se a Deus de qualquer forma. Era sério o negócio. Ser sacerdócio de Deus é mais sério do que nós imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Pedro vai dizer para nós novamente: você é a geração eleita, o sacerdócio real. A perfeição de Deus está na sua vida. A perfeição, aleluia, está sobre você. Depende de nós para andarmos na presença do Senhor. E é isso que Deus quer do seu povo. Ainda não tornava-se perfeito. Precisava uma vez por ano, aleluia, entrar no altar, oferecer sacrifício pela sua vida, porque a linhagem ainda tinha erros, não era 100% perfeita, mas veio agora um sacerdócio perfeito. Quem é ele? Aleluia, aleluia. Quem é esse sacerdócio perfeito, que não errava, aleluia, que não teve pecado nenhum? Jesus Cristo, ele veio para substituir o verdadeiro sacerdote, trazendo agora para nós os nossos dias, dizendo: agora você faz parte do verdadeiro sacerdócio. Porque o sacerdócio arônico, aleluia, pecaram, erraram, tinha essas condições de fracassar, ainda que buscava 100% a perfeição, mas se ali se achava ainda em falha, porque era homem sujeito a falhar, aleluia. Mas quando Jesus chegou, aleluia, os sacrifícios, os rituais ficaram de lado, o sacerdócio, aleluia, ficou de lado, não precisou mais, porque ele é o verdadeiro e sumo sacerdote. Ele só precisa agora, aleluia, de um sacerdote que esteja um coração contrito e quebrantado para entrar na sua presença e oferecer a ele sacrifício de louvor e adoração na sua presença. Ainda que você esteja, aleluia, se sentindo fraco, distante, tem um sumo sacerdote que está intercedendo pela sua vida, e esse é perfeito. Sabe quem é esse sacerdócio? É Jesus Cristo. Ele está à direita do Pai, intercedendo por minha vida, intercedendo por tua vida. Louvado seja o nome de Deus. Dizendo: filho, meu sacerdote, tu até erraste, tu até pecaste, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas eu estou aqui intercedendo por nós, porque, aleluia, por você, porque eu sou perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. O outro sacerdote era sujeito a fracassar, mas o de Jesus Cristo não, foi perfeito e eternamente para a glória do Senhor. E essa é a geração que louva ao Senhor, com a sua presença é tal, aleluia, que no Apocalipse vai ser revelado. João tem essa visão, e vai continuar dizendo: ele nos fez reis, aleluia, e sacerdócio para Deus, seu Pai. A Ele, aleluia. O que é que ele tem que fazer? A Ele é a glória, o poder para todos sempre, amém. É isso que ele só quer do seu povo. Ele nos fez reis e sacerdócio para o seu Pai. Quem foi que fez? Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele nos fez reis e sacerdote. Para quem? Para Deus. Porque para Ele é o quê? Para Ele é a glória, aleluia. Para Ele é a glória, aleluia. Para Ele é a glória. E para Ele pertence a glória. A Ele pertence o louvor. A Ele pertence o louvor. Foi por isso que Ele te fez, que Ele nos fez, para adorarmos e bendizermos o seu nome na beleza da sua santidade. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena estarmos na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que nós temos que renunciar a muitas coisas, mas vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ter deixado os vícios, vale a pena ter deixado as bebidas, vale a pena ter deixado o mundo cheio de pecado, que quer nos chamar, nos contaminar a cada dia. Vale a pena para servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena para servir a Deus, porque lembre-se, nós pertencemos a um Deus vivo e verdadeiro. Ele não está lá naquela cruz, não, ele já saiu de lá para nos fazer rei e sacerdócio na sua presença. Nós não servimos a um Deus que morreu e está lá, não.
não precisa, não, Ele está vivo e está em nosso meio. Está em nosso meio. A sua presença está em nosso meio. É isso que Deus quer de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a perfeição que Deus procura da sua igreja. Então, como sacerdotes, vamos nos analisar as nossas condições de sacerdócio nessa noite. Louvado seja o Senhor, seja o nome do Senhor. O que eu preciso melhorar para fazer mais para Deus? Aonde eu preciso melhorar para fazer mais para Deus? Porque às vezes parece que está bom demais, mas Deus está dizendo assim: eu quero mais, meu filho. Eu quero mais de você, minha filha. Eu quero mais de você, porque eu te chamei, não foi para você ficar parado, não. É porque eu tenho uma grande chamada em tua vida. Ele nos chamou para uma grande responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele vai dizer, voltando atrás, aleluia, 1 Pedro, ele vai dizer: e chegai-vos, aleluia, para ele, a pedra viva e reprovada, na verdade, pelos homens foi reprovada, mas para com Deus, eleito, aprovado por ele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aí ele vai dizer: e vós também, aleluia, e vós também, como pedra viva, sois edificado casas espirituais. E mais uma vez, sacerdócio santo, sacerdócio santo, sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifício espirituais, aleluia, e agradável a Deus, por Jesus Cristo. É muito interessante, é muito forte. Eu vou repetir, aleluia. E vós também, como pedras vivas, sois edificada casas espirituais e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifício espirituais e agradável a Deus por Jesus Cristo. Você foi chamado para essa responsabilidade, para a santidade. Então não se venda por nada. Aleluia. Porque é isso que o inimigo luta todo dia contra muitas pessoas. Por isso que às vezes muitos não têm mais condições de chegar até a casa do Senhor, porque perdeu o sacerdócio, perdeu a visão de sacerdote, e não consegue chegar mais até a tenda da congregação para oferecer sacrifício a Deus. Aleluia. Precisa voltar novamente. E é isso que Deus nos fala nessa noite. Precisamos voltar novamente e enxergarmos o propósito de Deus. Você é o sacerdócio do Senhor, e o sacerdócio não perde as suas raízes, não perde as raízes do seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se a cada dia, quando o desejo bater na porta, quando o pecado bater na porta, quando as investidas bater na porta, você vai olhar para cima e vai dizer: eu sou sacerdócio de Deus e eu preciso entrar no altar. Aleluia. Aprendemos a cada dia, como sacerdócio do Senhor, a renunciar, aleluia, os nossos desejos, as nossas paixões, que é atrelada dentro do nosso corpo. Mas sabe de uma coisa? Você é algo maior, está com você, porque o Espírito Santo habita nesse sacerdócio aí, porque sem ele nada conseguimos fazer. Mas para que tudo isso aconteça, precisa que o sacerdócio continue, aleluia, com as suas origens. Louvado seja o nome do Senhor. Para que tudo isso aconteça, então lembre-se que é uma obrigação dada por Deus para com o seu povo. Pedro vai mostrar para eles, louvado seja o nome do Senhor, que eles precisam estar atentos e não desistir das suas responsabilidades que ele tinha, porque a igreja está sendo massacrada, perseguida,
Então Deus, aleluia, Pedro traz a lembrança dos irmãos que estavam dispersos pela perseguição. E é diante da perseguição que Deus se manifesta de uma forma gloriosa. Pedro quer dizer para eles: não perdas as suas raízes, porque vocês são sacerdócios de Deus. Quando nós voltamos lá atrás, ele vai dizer: lembrai-vos, aleluia, que vocês foram gerados de novo, aleluia, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra, louvado seja o nome do Senhor, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Lembre-se das suas origens, louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se quem você era e quem você é hoje na presença do Senhor. É condicional. Lembre-se quem você era e como você está hoje também na presença de Deus. Você pode dizer assim: Senhor, hoje eu preciso voltar ao sacerdócio, aleluia, eu preciso entrar no altar, apresentar o meu sacrifício, as condições para que Deus possa acender a chama. Lembramos, louvado seja o nome do Senhor, de tudo isso. E quando nós voltamos atrás mais um pouquinho, Ele vai apertar e vai mostrar mais. Ele vai dizer: purificai-vos, aleluia, a vossa alma, aleluia. Porque Ele estava falando isso, porque Ele sabia a necessidade do seu povo. Ele vai dizer: purificai-vos a vossa alma na obediência, a verdade, aleluia, para que a caridade fraternal não fingida, mas amai-vos, aleluia, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, aleluia, na presença de Deus. É isso que ele vai dizer: olha, é o elo, é a união. Você tem que permanecer lá, aleluia. Esse aqui é o contexto da mensagem. Louvado seja o nome do Senhor, para entendermos o propósito de Deus. Voltamos a dizer quem você era, meu irmão, quem você é hoje. Estamos verdadeiramente na condição de sacerdócio de Deus, aleluia. Estamos na condição de sacerdócio de Deus, aleluia. Então esta é a palavra que Deus fala conosco nessa noite. Por que Deus falou dessa forma? Porque Ele conhece o meu e o teu coração e a sua necessidade, e o que Ele quer de mim, quer de você, cada vez mais. Essa é a intimidade que nós temos com Deus, aleluia, para servirmos ao Senhor, como povo santo de Deus, separado para servir a Ele, adentrarmos na sua presença, com coração verdadeiro e contrito, para adorarmos o nosso Deus na beleza da sua santidade. Oh, irmão, como é bom adorar o Senhor, como é bom entrarmos na casa do Senhor sem culpa, com a mente limpa. Como é bom, não é verdade? A entrar no altar do Senhor com a mente limpa, dizendo: Senhor, eu só quero hoje é te adorar, nada mais a não ser te adorar. Ah, irmão, como é bom entrar na casa do Senhor e dizer para Deus: eu só quero hoje só te servir e nada mais. Ainda que muitas preocupações, mas eu só quero é só te servir na tua presença. Eu quero só te servir porque isso já me basta, Senhor, porque eu preciso sentir a tua presença e eu não posso sair daqui da mesma forma que entrei. Eu quero só te servir. Eu não quero que isso fique um culto costumeiro, rotineiro, porque eu vim para levantar um altar e fazer um culto ao Senhor. Quando nós entendemos essas coisas, fica muito mais fácil de servir ao Senhor, irmãos. Fica muito mais fácil de servir a Deus. As provas que nós olhamos como grande, fica pequena. As perseguições, as afrontas que se tornava grande, fica pequena. Por quê? Porque nós entendemos o propósito de Deus. Nós entendemos o propósito do Senhor. E é isso que Deus quer de nós nessa noite, que nós, ao entrarmos na casa do Senhor, nós viemos entender o que é que Deus quer de nós a cada dia,
O que é que, se eu perguntasse para você, o que é que Deus quer de você hoje aqui? O que é que Deus quer de você? Chegasse para você, você teria a resposta? Você só poderia dizer assim: Deus só quer de você um coração contrito e quebrantado, porque Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele só procura isso, um coração contrito e quebrantado, para adorar o Pai em espírito e em verdade. É isso que Deus quer do seu povo, para andar na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo continue falando mais ao vosso coração. Foi até aqui que o Senhor falou ao meu coração nessa noite. Que Ele possa continuar falando mais com vocês. Aleluia. E você que entrou aqui nessa noite, dizendo que está afastado do caminho do Senhor, ou que ainda não recebeu Jesus como o seu Salvador, eu quero te chamar para você fazer parte desse sacerdócio. Eu quero te chamar para você ser chamado de uma geração eleita de Deus. Você que continua distante, está sem força para caminhar, quem te dá força é o Espírito Santo. Quem te chama é o Espírito Santo. Quem muda a sua vida é o Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada, mas é a palavra que transforma, e o Espírito Santo que te ajuda para que nós possamos, para que você possa mudar e continuar caminhando na sua presença. Então eu quero te convidar para vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. O que vai mudar na sua vida? Você vai continuar sendo a mesma pessoa. O que vai mudar é que você agora pertence a um Deus Todo-Poderoso. E o teu nome está escrito no livro da vida. E se você partir amanhã, você vai estar no seio do Pai.